que o decorador e o designer de interiores fazem, que são similares, que são diferentes? O que o arquiteto e o engenheiro faz, que são similares, que são diferentes? E para isso, eu conto muito com a ajuda e a presença da Dani. Dani, seja bem-vinda, boa noite. Como que você está, Dani? Boa noite, Anderson. Tudo bem, e você? Ótimo. E aí, para nossa Verdade. live de hoje, como que a gente vai trazer essas informações para a galera que acompanha a gente aí toda quarta-feira? Hoje a gente vai falar aí, né, Anderson, de um tema um pouquinho que às vezes gera até uma polêmicazinha, né? Isso, sem dúvida. E sabe, o Anderson, eu tava até pensando aqui agora um pouquinho antes de iniciar a live, Hum, esse assunto de hoje, ele pode servir para duas pessoas, tá? Porque diga. também a gente recebeu uma pergunta aqui essa noite, é, de uma pessoa que ela passou no vestibular, na verdade, né, para Tá. 2 cursos, e um desses cursos era arquitetura. Então ela queria saber o que acontece dentro do curso de arquitetura, qual que é os campos de atuação do Sensacional. arquiteto. Então hoje esse vídeo vai servir para você que quer contratar e para você também que quer entrar nesses nichos de atuação e você tem dúvida, né? Você saber qual que é o profissional que você vai contratar, você precisa saber qual que é a sua necessidade, né? Por exemplo, se eu vou construir uma casa lá da fundação, eu vou chamar um decorador? Não tem cabimento, né? Agora, se eu quero fazer uma reforma simples, ela não vai precisar de projeto, eu vou chamar um engenheiro? Também não. Então, hoje aqui, com essa live de hoje, vocês vão entender a diferença desses trabalhos, dessas prestações de serviço. Primeiro que a gente vai começar a falar aqui é o decorador, né? Eu tenho Ótimo. assim, Wanderson, bem no meu ponto de vista pessoal, Daniele, não é nenhuma norma, tá? E vê se Aham. você concorda comigo, tá? Eu acredito que existem 2 perfis, né, de decoradores. Eu mesmo conheço, assim, por experiência própria, pessoas que nunca estudaram, né? Nunca foram para uma faculdade, nunca fizeram um curso técnico. E, Uhum. assim, elas já nasceram, é nato delas que elas nasceram com a vocação para ser um decorador. E você vai entregar na mão dela, por exemplo, uma garrafa que você tomou a água e ela vai fazer uma decoração com aquela garrafa que vai transformar a garrafa quase em ouro, sabe? Vai valorizar muito aquele objeto, Uhum. né? A gente tem até uma historinha básica para contar, né? Eu me casei em 2013. A dona do sítio, né? A dona do local, ela é essa pessoa, tá? Ela nasceu com esse dom nato e ela sentou na mesa com a gente. Ela falou: Olha, eu nunca estudei nada sobre decoração, mas eu sinto que eu só sei fazer isso, sabe? E por incrível que pareça, era isso mesmo. A gente dava uma coisa simples na mão dela e ela fazia uma baita de uma decoração, e até hoje é assim, né? Só que hoje, como as coisas vão evoluindo, hoje ela já compartilha com a gente um pensamento diferente, né? Hoje Uhum. ela busca informações, ela busca referências, né? Então a gente não pode deixar de ter isso, né? Independente da nossa profissão. E o segundo tipo de pessoa que eu vejo, né? E isso não se aplica só à decoração, isso se aplica aqui às 4 profissões. A segunda pessoa que eu vejo é aquela que ela é apaixonada. Nossa, eu sou apaixonada por decoração, eu só me vejo trabalhando nisso e tal, mas ela não tem a habilidade para isso, né? Então o que ela vai fazer? Ela vai estudar, ela vai se Uhum. capacitar, né? Ela vai adquirir essa habilidade, ela vai unir com a paixão que ela tem. E da mesma forma que a pessoa que não estudou, ela vai ali e vai fazer uma composição de um belo trabalho, Sim, sim. certo? Essas 4 profissões são profissões que a gente anda de mão dadas, né? Verdade. Porque isso vai desde a fundação da sua casa, que você chama um engenheiro, até a parte do acabamento fino, né? Que Uhum. vem ali o decorador e faz toda essa parte. Então, são 4 profissões aí de andar de mão juntas, certo? Então, vamos lá, gente. O que o decorador faz? O decorador, ele vai ser aquela pessoa que ele vai trabalhar na composição da estética, tá? Da estética do ambiente em geral.
Então, por exemplo, se você vai fazer uma festa, o decorador ele vai ajudar você a escolher o tema. Pode ser que você escolha um tema que não seja proporcional com o ambiente que você escolheu para fazer aquela festa. Então, o decorador vai vir e vai fazer todo esse trabalho, né? Um trabalho mais de acabamentos, né? Ele vai te ajudar a colocar os acessórios. Por exemplo, o tema que você escolheu, você pode colocar acessórios de ferro, acessórios de vidro, acessórios de cerâmica. Então, ele vai te dar todo esse esclarecimento, né, para você fazer isso. Assim como a combinação de cores. Vamos supor que você escolheu cores muito escuras. Ele vai falar, olha, essa cor aqui não tá legal. A gente pode trabalhar essa outra opção. Vamos colocar uma cor mais clara, um tom mais pastel. Vamos mesclar as cores, né? E vai fazer essa composição. É o conjunto da obra, né? Que o decorador vai fazer. Qual que é a atuação do decorador? Porque assim, quando a gente fala assim, vou fazer um curso de decoração, mas decoração do quê que você vai fazer, né? A gente tem que entender esses nichos de atuação, né? Por exemplo, tem festa infantil, tem decorador que só vai trabalhar com festa infantil. Tem a parte da decoração que você vai trabalhar em aniversários em geral. Aniversário de idoso, aniversário de casamento. Tem outro nicho também que é o nicho de palestras. Né, tem decoradores que trabalham aí fazendo a decoração do local do evento, fazendo buffets. Agora tem um monte de chás, né? É o chá de bebê, é o chá revelação, é o chá bar, chá de casa nova. Então, vê que são nichos um pouco diferentes um do outro, né? Você vai trabalhar com temáticas diferentes, né? E aí depois você chega nessa parte que a gente está falando, né? Da decoração residencial, que ela é semelhante ao design de interiores, tá? Inclusive, quando você vai procurar um curso para isso, você vai ver lá, decoração de interiores. É o mesmo que design de interiores, tá bom? Agora, mais uma dúvida que muita gente tem, a gente já recebeu aqui essa dúvida, é a seguinte, eu preciso de credencial para eu atuar nessa profissão? Não necessariamente, gente. Quando a gente está falando de eventos e de festas, você não precisa de uma credencial, você não precisa estar afiliado a nenhum órgão para que você possa atuar nesse nicho. Diferente da decoração de interiores, eu preciso de projeto para eu executar, por exemplo, a decoração de uma festa, a decoração de um evento. Não, você não precisa de projeto, porque é algo ali que a pessoa vai montar uma ideia de uma inspiração que ela tem. Então, você não precisa de um projeto executivo, por exemplo, para você ir lá e fazer uma decoração de um evento ou de uma festa de aniversário, tá? Aí você vai buscar mesmo referências de internet, tá? Esse tipo de coisa. E também não precisa de diploma, tá? Então, assim, é uma profissão, assim, diríamos que é mais fácil de você atuar. Certo. Agora a gente vai falar do designer de interiores. Gente, olha, é o meu sonho fazer uma live e mostrar para vocês a diferença disso aqui. Vou chegar mais perto aqui para vocês verem. Tem muita gente que escreve errado e a gente já viu até mesmo profissionais formados na área colocar errado na internet, né? Cometer esse errinho básico aqui, ó. A diferença entre design de interiores e designer de interiores, né? Quem que é o design de interiores? Não é ninguém, né? O design de interiores é a profissão, é o curso que você vai fazer, né? Por exemplo, Milena, você vai começar um curso em 2021. Qual é o curso que você vai fazer? A Milena vai dizer, vou fazer o curso de design de interiores. O segundo é designer de interiores. Quem é o designer de interiores? O designer de interiores é o profissional, certo? Exemplo 2. Milena, você acabou de se formar em dezembro de 2020. Que profissional que é você? A Milena vai dizer, eu sou designer de interiores. Então, quem é o designer de interiores? O designer de interiores é aquele profissional que ele vai projetar detalhadamente o interior da sua residência, tá? Ele é o profissional que vai te ajudar a escolher as cores,
Vamos supor, um exemplo aqui, você fala assim, olha, eu quero colocar uma parede vermelha atrás da minha TV, na minha sala de TV, por exemplo. A gente tem falado aqui, e depois vocês podem acompanhar também lá no YouTube, a gente está falando da composição de cores, a gente já falou que tem a psicologia das cores e ela influencia no nosso comportamento, né? Então, se eu pego uma parede vermelha, eu coloco atrás da minha TV e eu passo ali 2, 3 horas do meu dia assistindo aquela TV, qual que é o comportamento que essa cor vai causar em mim, né? Parece algo bobo assim, mas faz muito sentido. A cor, ela influencia no nosso comportamento, no nosso psicológico, certo? Sim. Então, vamos supor que eu quero fazer uma cozinha e colocar bastante detalhes amarelos. Qual que é o comportamento que eu vou ter nessa cozinha todas as vezes que eu passar ali 2 horas cozinhando de manhã, 2 horas cozinhando à noite? O que isso vai causar em mim? Quais são esses impactos? Então, o designer de interiores vai mostrar para você essas diferenças, tá bom? Ele vai te ajudar também na escolha de texturas ou acabamentos. Vamos supor que você tem uma casa de campo, o piso, e você quer colocar um piso branco, branco, branco. Uhum. Aí você vai chegar para o designer de interiores com essa proposta. Quero piso branco, branco, branco. O que ele vai falar para você? Ele vai te dizer, olha, você colocar um piso aqui branco, 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 vai te dar um certo trabalho, porque é um lugar onde você tem piscina, você tem terra, você tem mato para todo lado. Então, colocar um piso branco aqui vai te dar um certo prejuízo, né? A não ser que você queira passar 24 horas do seu dia limpando o piso, né? Para vocês verem como o trabalho do designer de interiores ele é detalhado, ele vai ajudar você a escolher o tecido do seu sofá. Ele vai ajudar você a escolher o tecido do estofado da sua cadeira, a cor das pernas da sua cadeira, dessa madeira, né, que você vai escolher para colocar. Uhum. Ele vai fazer a composição da iluminação, né? Por exemplo, você escolher uma gama de cores quentes e aí você de repente tem a ideia de colocar luz fria. Vai ornar? Né? Então ele vai te mostrar a diferença dessa composição. Assim, eu antes de me formar em arquitetura, eu fiz o curso de design de interiores, me formei, assim, é uma área maravilhosa, porque como a gente acabou de falar aqui, que são profissões que elas andam de mão dadas, o designer de interiores, ele é o profissional que ele faz o acabamento do arquiteto. Né? O arquiteto ele vem fazer toda a forma, ele começa a trabalhar na questão dos acabamentos e vem o designer de interiores e faz aquele acabamento, colocando tudo no seu devido lugar, certo? Uhum. E tem alguns profissionais, designers de interiores, que eles são especialistas em fazer o design do mobiliário. E a gente já fez uma dessas assim na prática também, né, Anderson? A gente tinha uma cliente que ela tinha uma mesa embaixo do guarda-roupa dela e ela queria colocar uma sapateira, mas a cadeira que a gente ia colocar embaixo não permitia que desse o acesso. Então, o que a gente fez? A gente tirou a cadeira e transformamos, né, o mesmo móvel que seria a sapateira, a gente já fez ele de assento. Então, é isso, é você trabalhar o design do mobiliário e fazer com que ele tenha 1, 2 ou até 3 funções. Né? Então, tem alguns designers de interiores que fazem isso. O arquiteto também faz, né? A gente vai adequando tudo ao projeto, né? E aí, tem um campo bem legal também, que é da ergonometria. O designer de interiores, ele vai trabalhar muito disso, tá? Qual que é o espaço mínimo que eu preciso para uma passagem? Qual que é a altura ideal do meu piso até o tampo da minha bancada? Qual que é a altura ideal do meu piso até o começo do meu armário aéreo? Porque eu não tô a fim de ficar batendo na minha cabeça toda vez que eu for abaixar para lavar uma louça, certo? Por exemplo, eu tenho lá no meu quarto um espaço pequeno e aí eu penso em colocar um armário com a porta de abrir. Vai ter espaço para alguém passar atrás de mim? Se não tiver esse espaço, eu tenho que mudar de opção. Ao invés de colocar a porta convencional, eu vou colocar a porta que desliza, né? Então, sim, é tudo isso que a gente trabalha, tá? E aí, quais são os campos de atuação do designer de interiores? Você pode trabalhar no campo residencial, comercial, stand de venda,
nas grandes feiras que a gente vai, como Casa Cor, Revestir, enfim. Tem um outro campo muito legal também, que é vitrinismo, tá? Aqueles designers de interiores que fazem vitrines que vendem. E por último, a gente tem a área de atuação de cenários também, que é muito bacana, né? Que geralmente é o que a gente vê na televisão, né? E aí, sobre a credencial, como é que funciona? Diferente do decorador que vai fazer festas e eventos, sim, ele tem que estar afiliado, né, a alguma associação que é responsável por essa categoria, né? E qual que é do design de interiores? É a ABD, que é a Associação Brasileira de Design. Tá? Então você tem que ter a sua carteirinha da ABD, para quando você chegar na portaria do cliente, você apresentar, olha, sou um designer de interiores, vim aqui fazer a obra XPTO e essa é a minha credencial. Ponto, você não vai ter problema nenhum, tá? Precisa de um diploma? Você precisa de um diploma porque você precisa de um curso técnico, pelo menos, né? A gente está falando aqui é um tecnólogo, então. Isso, você pode fazer ou um tecnólogo ou uma graduação. A diferença dos dois é o tempo, né? O curso técnico vai ser um curso mais curto, né? Fazendo um apanhado geral de tudo. E a graduação, ela é mais extensa, né? Então, para que você tenha a sua carteirinha aí da sua identificação profissional, você tem que fazer um curso e uma graduação. Mas não só para ter a carteirinha, tá, gente? O principal é para vocês terem o conhecimento, tá? A carteirinha não vai só vai te dar alguns acessos, né? Não vai resolver seu problema. Tá bom? E por último, preciso de um projeto, quando eu sou um designer de interiores e eu vou, por exemplo, eu vou executar aquele projeto, eu vou executar aquela ideia. Eu preciso de um projeto? Sim. Porque você tem que ter um manual, né, do que você vai fazer, o cliente tem que saber a especificação, qual que é o tapete que ele tem que comprar, qual que é o tamanho do quadro que você vai colocar em cima do sofá dele. Então, você precisa de um projeto técnico, sim. A última coisa, o que é que o design de interiores não faz? Ele não assina projetos onde você tem alteração estrutural. Tá? Ele não tem acesso para fazer isso, tá? Designer de interiores é para interiores, tá? Ele não vai mexer com estrutura, ele não vai mudar a hidráulica do seu banheiro de lugar, ele não vai derrubar a parede, ele não vai fazer projeto para isso, tá? Para isso, a gente precisa de um arquiteto, que é o que o Anderson vai explicar para a gente agora, né, Anderson? Sem dúvida. Palavra com você. E é o seguinte, galera, a Dani explicou muito legal, muito bacana essa questão do decorador, do designer de interior, enfim. E a gente tem essas complementações, não é nem complementações, diríamos assim, a gente tem a parte que fica embaixo da água, do iceberg, né, que é a parte mais estrutural da coisa, que são os arquitetos e os engenheiros, né, e essa dúvida eterna que gera entre essas duas profissões. Pô, mas o que o arquiteto faz? O que o engenheiro faz? Mas os dois não fazem a mesma coisa, deixa de fazer as mesmas coisas, enfim. Essa dúvida é uma dúvida muito pertinente, tá? Então, assim, eu vou construir, vamos colocar um exemplo aqui, eu vou construir uma casa. Seria legal eu ter um arquiteto e um engenheiro, tá? Então, assim, os dois, eles podem fazer basicamente as mesmas coisas. Existem pequenas zonas de atuações onde o arquiteto não pode fazer o que o engenheiro faz e o engenheiro não pode fazer o que um arquiteto faz. Tá? Então, essas pequenas zonas de atuações, vamos colocar assim, um engenheiro ele pode trabalhar como urbanista? Não. Um arquiteto ele pode trabalhar em grandes construções de rodovias, usinas Não. Então, existem pequenas áreas que os dois não podem trabalhar nessa área de sombreamento que a gente diz. Porém, existe uma grande diferença na formação, e a formação ela é uma graduação de 5 anos, tanto para arquitetos como para engenheiros, tá? E essa diferença, basicamente, ela está ali onde o arquiteto ele vai estudar projeto voltado para o ser humano, ok? Ele estuda a questão da arquitetura como uma questão humana. Tá? Então, a arquitetura a gente entende como umas ciências humanas.
Então eu vou entender todas as necessidades do ser humano, a questão de conforto térmico, conforto de iluminação, ventilação, ergonomia da edificação, o posicionamento urbano, o que aquela edificação vai impactar no bairro, na cidade, enfim. Então eu tenho N estudos voltados para o ser humano. Tá? Então, além da parte plástica da edificação, como que ela vai ficar, se ela vai ter curva, se não vai ter curva, se vai ter 2 pavimentos, se vai ter 8 pavimentos, se ela vai ter um jardim na frente, se não vai ter. Eu tenho a questão do pré-dimensionamento de toda essa estrutura, lembrando, é um pré-dimensionamento, tá? Então, eu tenho a intenção que aquela estrutura fique daquele tamanho. Então, o arquiteto, ele inicialmente vai dar esses aparatos, né, projetuais, diríamos assim, vai dar o direcionamento de forma que ele quer que a estrutura fique, ele vai dar o direcionamento de função, né, para aquela estrutura que está sendo construída, e ele vai decidir junto com o cliente, olha, no projeto inicial, retomando aquele exemplo da casa, nós vamos ter o quê? 3 dormitórios, 2 banheiros, 4 dormitórios, 3 banheiros, vamos ter 3 salas, vamos ter uma cozinha, vai ter uma edícula, vai ter área de lazer, vai ter churrasqueira, enfim. Então existe uma coisa que é chamada programa de necessidades, onde o arquiteto vai sentar com esse cliente e vai entender as necessidades. Então o projeto do arquiteto, ele é muito mais humano, diríamos assim. O engenheiro pode fazer esse tipo de projeto? Pode. Só que, ao contrário do arquiteto, o engenheiro passou 5 anos estudando uma ciência exata. Então é exatas, ele não estuda humanas, ele estuda exatas. Ele aprende a fazer cálculos. Ele aprende a pegar aquele projeto que o arquiteto fez e ele vai fazer todos os cálculos em cima daquele pré-dimensionamento que o arquiteto fez e vai transformar aquilo em algo sólido, em algo que vai ser execuível, que vai ser construído de uma forma que não tenha problema daquilo ruir, daquilo cair, né? Porém, o arquiteto pode fazer isso que o engenheiro faz? Pode, se ele tiver conhecimento, ele tiver estudo, tiver as pós-graduações, estudos com relação a isso, pode fazer. O engenheiro pode fazer os projetos iniciais que o arquiteto faz? Pode. Só que ambos, se atuar na zona do outro, ali na zona de atuação do outro, talvez não sairia da forma como deveria ser, né? Porque a sua formação inicial, uma é humanas e a outra é exatas, né? Então, você realmente vai ter essa grande diferenciação. Diferença, né? Exatamente. E assim, não puxando a sardinha para a brasa dos arquitetos, mas se nós colocarmos todos esses profissionais que eles vão fazer uma obra, vai fazer uma reforma, vai fazer uma obra, compara com uma orquestra. O arquiteto, ele é o maestro. O arquiteto, ele é o único que ele tem a obrigação de conhecer todas as outras profissões, ele tem que conhecer todas as outras funções, tem que conhecer todos os materiais, todas as técnicas construtivas, ele tem que conhecer todas as intenções para que ele possa transformar aquilo no projeto inicial que ele está fazendo. Porque senão, no meio da obra, o engenheiro vai entrar com seus cálculos e vai falar, olha, essa estrutura que você desenhou aqui não dá para ser feita. Aí você imagina no meio da obra, o arquiteto tem que mudar todo o seu projeto? Não. Então, o arquiteto, ele tem que ser esse maestro, porque ele tem que conhecer de tudo para que ele possa antecipar. Então, na hora que ele antecipa, ele consegue liberar para os engenheiros o projeto da forma correta para que os engenheiros possam fazer os cálculos e começar as construções. Ele sabe o momento exato em que todos os profissionais de acabamentos têm que entrar e ele vai orquestrando isso. Ele sabe o momento exato que o decorador precisa entrar, que o designer de interiores precisa entrar. Então, assim, o arquiteto, ele tem que ser um pouquinho de tudo isso, né? Porque ele vai para o projeto inicial. E o projeto inicial, ele não pode, em função de falta de conhecimento de outras áreas, ele não pode dar uma inconsistência e uma incompatibilidade lá na frente.
Porque vai ter troca de materiais, talvez vai precisar ter demolição de coisas que já foram construídas, né? Isso daí gera um transtorno, e além do transtorno financeiro, você tem o transtorno do tempo, né? Do tempo de cronograma de atraso da obra, né? Exatamente. Então, assim, você tem uma família lá que está prevista para mudar em, sei lá, em 90 dias. Dá uma falha no projeto por falta de conhecimento do arquiteto em relação a materiais, e ao invés de você entregar essa obra com 90 dias, você vai entregar ela com 150 dias. E a família estava para mudar em 90, porque essa família está morando em loft, está morando de aluguel em outra casa, alguma coisa assim. Então você começa a gerar um transtorno que ele vai em bola de neve, né? Ele aumenta muito. Então, por isso que o arquiteto ele é importantíssimo nisso daí, porque ele tem a obrigação de ter o conhecimento de outras áreas. O arquiteto é o único que ele tem essa obrigação. Porque na hora que o engenheiro entrar, se o cliente contratar um arquiteto e um engenheiro, o engenheiro ele vai tornar execuível aquele sonho que o arquiteto colocou no papel, que é do cliente. Só que para ele tornar execuível aquele projeto da forma que o cliente sonhou, o arquiteto tem que ter muito conhecimento para ele poder transformar aquilo num projeto muito bem feito, que é um projeto inicial que a gente chama. Uma obra, tanto o arquiteto quanto o engenheiro, eles têm que ter uma sintonia muito fina, né? Tem que ter uma sintonia muito fina, porque antes de sair um projeto executivo pela parte da engenharia, talvez tenha, isso é natural, talvez tenha que mudar algumas coisas arquitetônicas, né? Tanto na função quanto na forma, por questões de cálculos, né, dimensionamentos talvez de pilares. Então, vamos lá, pilar, a gente chama de pilar, tanto na engenharia quanto na arquitetura. Popularmente a gente conhece por colunas. Então, o arquiteto, ele previu, no pavimento térreo, ele está prevendo lá que tenhamos, um exemplo hipotético, 20 colunas, né, com dimensionamento de 40 centímetros por 40. Só que no projeto executivo estrutural que o engenheiro está fazendo, ele percebeu que por questão de todo o carregamento, e carregamento a gente chama de peso que aquela estrutura vai ter que aguentar, a coluna ela não pode ter 40 por 40, a coluna tem que ter 50 por 50. Né? Mas tem que ter uma seção de 50 centímetros por 50. Então, esses 10 centímetros a mais que está alterando, isso tem que retornar para o arquiteto para ele identificar se vai ter alteração no projeto. Né? Porque se tiver muita alteração no projeto, você acaba danificando a realização do sonho do cliente. Então, tem que ter uma sintonia, tem que ter uma sintonia muito fina entre esses dois profissionais. Tá? E é interessante até que isso aconteça antes da execução, né? Sim. Porque igual você mencionou aí, vamos supor que vai um pilar que ele vai aumentar 10 centímetros e ele vai pegar, por exemplo, o box do banheiro. E você não tem como movimentar aquele banheiro de lugar. Então ali você já vai gerar um certo transtorno, né? Aí tem que ter essa comunicação fina mesmo entre os dois, né? Tem que ter, essa sintonia, ela é importantíssima. Então por isso que eu falo assim, gente, assim, o órgão que regula os engenheiros é o CREA e o órgão que regula os arquitetos é o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Desde quando a arquitetura era do CREA, existia essa briga de que é arquiteto, engenheiro, que sabe essa coisa de ego, e isso não faz bem a ninguém, só faz mal, né? O cara é engenheiro, o cara estudou 5 anos, o cara é fera, cara. O cara é fera em cálculo estrutural. Se eu quisesse ser fera em cálculo estrutural como arquiteto, eu não faria arquitetura, eu ia fazer engenharia. Você entendeu? Sim. Então, por isso que eu, como arquiteto, eu preciso de um engenheiro. Só que assim, os engenheiros também, eles reconhecem a questão da arquitetura. Pô, o cara é fera em criar ambientes, o cara é fera em fazer um estudo de viabilidade, o cara é fera em saber os impactos que isso daqui causa. Então, se eu, engenheiro, quisesse ser arquiteto, eu não ia fazer engenharia, ia fazer arquitetura, não é verdade? Ou eu voltaria algumas décadas atrás e estudaria como era antigamente, né? Que era arquiteto e engenheiro, né? As formações de antigamente, né? Só que hoje em dia não existe mais essas formações. Então, assim, é muito respeito, é muita sintonia fina, né? Então, assim, dentro de uma obra, quando o cliente ele tem a oportunidade, né, de contratar um arquiteto e um engenheiro, existe assim, uma tranquilidade muito maior com relação àquilo que vai ser entregue. Mas, Anderson, eu não tenho condições de contratar os dois. E aí, o que eu faço? Isso vai depender de fatores como o que você espera,
né, de intenção plástica ou de forma daquela edificação que você está construindo, o uso que ela terá, né, qual que é a sua intenção, mesmo que você não conheça, mas qual que é a sua intenção construtiva com relação aos materiais que vão ser utilizados. Então, assim, o grau de dificuldade de utilização de materiais, né, e o conhecimento individual do profissional que você está contratando. Tá? Uhum. Eu digo para você que na questão residencial, é muito interessante você trabalhar com o arquiteto, tá? Sim. Porque o grau de dificuldade que você tem na questão construtiva é um grau de dificuldade menor. Na hora que você parte para edificações que ela tem um grau de construção ou um grau de dificuldade maior, é interessante que você tenha os dois, tá? É interessante que você tenha os dois. E se você não tiver os dois, o que eu quero dizer? Por exemplo, eu vou construir um salão comercial que ele é um caixote. Tem necessidade, talvez, de um arquiteto desenhar um caixote? Não tem. Estou sendo sincero, Dani, não é verdade? Mas é verdade, é verdade. Você vai construir uma caixa de sapato com aquelas portas de aço na frente. Uhum. O que tem de questão arquitetônica ali dentro? Você não tem nada que você possa... Então, assim, seria interessante você... é questão estrutural. Então, eu não tenho tantas questões arquitetônicas envolvidas. Eu tenho mais a questão estrutural. Então, eu preciso de uma pessoa que vai comandar isso daí, vai fazer cálculo, vai estruturar isso de uma forma ok. Eu tenho, sei lá, uma loja, uma casa, que eu tenho um terreno bacana, que eu consigo fazer um paisagismo, tanto nessa loja quanto nessa casa, que eu consigo ter uma vitrine legal, eu consigo ter um pé direito bacana com uma entrada super legal, que eu vou destacar a fachada da minha casa. Cara, a gente está entrando em formas, a gente está entrando em formatos diferentes. É bem provável que o engenheiro não vai conseguir te atender nessa questão humana, né? Na hora que ele for para a prancheta desenhar suas intenções. Então, assim, você tem essas diferenciações onde você pode contratar um ou contratar o outro, tá? O arquiteto, ele se completa e ele se contrata em quase todas as construções, tá? Vou deixar bem claro para vocês. Então, assim, o arquiteto, como eu disse ali no começo, o arquiteto ele é o maestro. Então, você contratando um arquiteto, você não erra, tá? Porque o arquiteto ele pode até não saber executar determinada função ali, mas ele tem o conhecimento para ele poder fazer a gestão do profissional que está executando. Muito bom, muito bom. Falou maestro, disse a Nídia Paronzini. É isso aí, galera. Um abraço para vocês. Até a quarta-feira que vem. Anderson, muito obrigada aqui pela atenção de você. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima quarta-feira, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.